Olá, você está no mini curso Marketing no Instagram para Pascom. Esta daqui é a aula de número 4, onde a gente vai falar sobre os tipos e formatos de conteúdo que você pode produzir para o Instagram da sua paróquia. Bom, no Instagram você consegue postar, produzir conteúdo em 3 plataformas diferentes dentro dele, que é o feed, os stories e o IGTV. Cada um deles, eles admitem algum tipo de formato e o tipo de conteúdo que se adequa melhor e também você consegue variar esse tipo de conteúdo entre eles. Bom, eu vou explicar primeiro o IGTV. No IGTV ele é mais simples porque na verdade seria como a TV do Instagram. Você consegue postar vídeos de até 1 hora, dependendo do seu perfil, se ele é comercial, se é produtor de conteúdo, se ele está com selinho verificado, quantidade de seguidores. Mas enfim, geralmente é até 10 minutos e depois tem algumas contas que conseguem publicar até 1 hora de vídeo no IGTV. No IGTV, eles aceitam vídeos na vertical, então isso é muito importante. Eles performam melhor e ficam melhor nesse formato. Depois nós temos os feed e os stories. Sobre eles eu já expliquei um pouquinho também no nosso Instagram do Comunicadores Católicos. Já falei um pouquinho sobre como diferenciar o feed e dos stories. Mas aqui eu vou falar de forma bem rápida. O feed seria como a vitrine do seu Instagram. Então, quando vem um seguidor novo, quando ele descobre o seu perfil, a primeira coisa que ele vai dar uma olhada, ainda que seja rápida, é no seu feed. Então, por isso que ali tem que estar realmente o melhor conteúdo, as melhores fotos, as melhores imagens, o melhor design, tudo aquilo que for compor a imagem institucional da sua paróquia, ela precisa estar no feed. Já nos stories, a gente vai falar sobre bastidores, é um conteúdo que você pode fazer mais instantâneo, mais espontâneo, você tem mais liberdade para você trabalhar nessa questão de conteúdo. No feed é um conteúdo mais trabalhado, mais pensado. Já nos stories é um conteúdo mais espontâneo, feito na hora. Sabendo disso, vamos então para que tipo de conteúdo que eu posso produzir no Instagram. Lembrando sempre que eu vou falar dos tipos de conteúdo que engajam mais no Instagram, já que estamos falando dessa plataforma. Bom, os tipos de conteúdo que você pode produzir são informativo, educativo / formação, entretenimento e espiritualidade. E eu vou explicar para você cada um deles. O tipo de conteúdo informativo são aquelas em que você está passando uma informação para essas pessoas. Pode ser notícia, pode ser até mesmo da sua cidade, desde que tenha relevância para a sua paróquia. Pode ser notícias da igreja no âmbito de cidade, de estado, nacional, até mesmo internacional, nas questões do Papa. Você pode abordar isso, é um conteúdo informativo. Os avisos paroquiais é um conteúdo informativo, os avisos em geral, o informativo sobre o horário de missa, balancete de missa, balancete do dízimo, melhor dizendo, o horário de confissão, a divulgação de eventos contendo dia, horário, local, tudo isso são conteúdo informativo, ou seja, você está informando as pessoas. Outro tipo de conteúdo que você também pode produzir é o educativo, formação. Eu coloquei isso nos dois porque não tem como você ensinar algo sem não estar formando essas pessoas. Estou falando no ambiente de igreja, né? Nessa questão de espiritualidade. Então, que tipo de conteúdo são esses? São aqueles tutoriais, o passo a passo, quando você tira dúvidas, quando você traz questões do catolicismo, escritos de santos, da tradição da igreja, a teologia, a questão de liturgia, como que funciona todos esses tempos litúrgicos. Tudo isso são conteúdos informativos e que também estão formando. Você também pode trazer outras questões, por exemplo, o posicionamento da doutrina social da igreja, você pode também trazer, né? O catecismo, como eu já tinha comentado anteriormente. Outro tipo de conteúdo que você pode trazer é o entretenimento, né? Que pode ser conteúdo tendo memes, algum conteúdo que tenha alguma pitada de humor,
ou algum conteúdo que gere mais interação com as pessoas. Geralmente isso funciona bastante nos stories, onde você tem várias ferramentas para que os seus seguidores possam interagir com você. E depois a gente tem o outro tipo de conteúdo que é espiritualidade, né? Nesse tipo de conteúdo você pode trazer orações, novenas, você pode trazer reflexões, meditação sobre o evangelho, sobre o tempo litúrgico, trazer algum vídeo do padre comentando sobre isso, frases de santos, trechos de livros católicos, frases bíblicas você também pode trazer aqui, né? Dependendo do que você for trazer, é mais para parte de motivar essa questão da espiritualidade. Então, esses são os tipos de conteúdo que você pode produzir para o Instagram da sua paróquia. E agora, em que tipos de formatos eu posso trazer esse tipo de conteúdo, né? Esses tipos de conteúdo. Você pode trazer em um card com apenas texto, ou uma foto e você detalhar na legenda. Você pode trazer um card com imagem e com texto. Você pode trazer vídeos, você pode produzir GIFs, você pode fazer lives e o post carrossel. Post carrossel seria como se fosse um mini álbum no Instagram. Você coloca várias fotos num post só. Então, aqui nós vimos então quais são os formatos de conteúdo e os tipos de conteúdo, tá? Como eu disse, no feed cabe mais aquele conteúdo que é mais trabalhado, mais pensado. Nos stories, aquele mais bastidor, então é naquele momento em que você realmente humaniza o perfil da sua paróquia para interagir mais, para se envolver mais com os seus seguidores. E no IGTV você pode expandir essa interação ou esse conteúdo através do vídeo, através de recursos audiovisuais, tá? E por que a gente está falando aqui então de tipos de conteúdo, de formatos de conteúdo? Por que a gente pode variar? Por que a gente precisa variar esse conteúdo? Eu trouxe aqui 3 motivos. Para que o seu público não se canse do seu conteúdo. Se você começar a publicar tudo num formato só, um tipo só, por exemplo, vamos supor que você começa só a publicar no perfil da paróquia somente avisos de missa, do mesmo jeito, acontece que as pessoas vão começar a olhar suas publicações no modo automático. Elas não vão mais parar para assistir, não vão mais parar para ver, não vão interagir mais, o seu engajamento cai. Caindo o engajamento, o alcance também cai no Instagram. Em segundo lugar, porque você pode repetir um conteúdo que você produziu atrás, só que em formato diferente ou em um tipo diferente. Isso é muito interessante. Por exemplo, estamos falando aqui dos avisos da missa. Você pode, por exemplo, publicar, talvez, num post carrossel. Depois de um tempo, fazer, por exemplo, apenas o texto, um card com texto e você colocar na legenda. Você pode fazer no formato de vídeo, você pode talvez trazer no formato de GIF, esses momentos, por exemplo, de meditação, de espiritualidade, que talvez o padre possa estar fazendo, você pode fazer em vídeos, você pode fazer talvez em lives, esse conteúdo do catecismo da Igreja Católica você pode trazer tanto em tutoriais, num passo a passo, por exemplo, essa questão dos sacramentos, dos documentos que a gente precisa trazer. Enfim, você consegue apresentar o mesmo conteúdo, só que em formatos diferentes e tipo diferente de conteúdo. Ou seja, a sua audiência não vai se cansar de consumir aquele mesmo conteúdo. E em terceiro lugar, exatamente para que o seu conteúdo não seja previsível demais, ou seja, para que não acabe acontecendo aquilo que eu comentei no começo, né? Que da sua audiência se cansar, das pessoas simplesmente não quererem mais engajar. Então, variar o tipo de conteúdo e o formato do conteúdo das suas publicações é muito importante para você sempre poder despertar a curiosidade, despertar a atenção das pessoas para suas publicações e também para sempre gerar engajamento. Nos vemos na aula de número 5.